Começa agora o programa Diário da Região Repórter. Apresentação, produção e edição, Carlos Campos. Técnica, Alan Júnior. Direção-geral, Márcio Sanazar. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Diário da Região Repórter. Eu estou aqui com uma pessoa ilustre, né? Um amigo que eu já conheço há mais de 11 anos, né? Daí pra lá. Daí pra lá. Valdir Ribeiro Filho, secretário de Obras de Osasco. Seja muito bem-vindo ao programa, ao canal e ao jornal Diário da Região. Estou até com o excelentíssimo Brejo Sanazar aqui participando, né? De olho na gente. E eu estou feliz de ter você aqui. Valdir, eu vou falar você, cara. Não, você. Quer que eu fale senhor? Não. Você. Valdir, já tô velho, fala senhor, fica mais velho ainda. Valdir, a gente conseguiu aí te convidar e eu fico feliz de ter vindo, né? A gente estava com um plano de falar um pouquinho sobre o seu trabalho na cidade e a gente vai pontuar algumas coisas. Mas antes de entrar nos assuntos aí que a gente tem para conversar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né, na vida pública aqui em Osasco. Ah, legal. Bom, primeiro de tudo, é um prazer sempre que eu posso estar aqui no Diário, cumprimentar o Vrege, o Márcio, o Marcelo, que estava até agora há pouco com a gente aí, cumprimentar você também, porque é sempre um prazer a gente poder estar aqui. É uma forma da gente estar divulgando o que a cidade está fazendo, necessário, né? O que a administração tem feito. Eu vim vamos falar do trabalho aqui na cidade, né? Eu vim para Osasco trabalhar, né, na prefeitura em 2005. Legal. Fui diretor de obras, e aí em 2006 eu assumi a Secretaria de Obras. Aí no segundo mandato do Emílio eu fui secretário de Obras e secretário de Transportes. Depois fui secretário de Governo por 4 anos na administração do Jorge Lapas. Perdemos a eleição, eu saí, fiquei fora 1 ano e meio e agora estou de volta. Já há 3 anos, 4 anos e pouco, né? Quase 5 anos. Não, 5 anos. Com o prefeito Rogério Lins. Bastante satisfeito, que ele nos dá muita liberdade da gente criar, a gente tomar as nossas decisões e eu acredito que estamos fazendo um bom trabalho. Tá fazendo porque faz quanto tempo que você está na administração aqui? Teoricamente, da administração de alguma maneira. Teoricamente, desde 2005, quando a gente veio para cá, teve um intervalo aí de 1 ano e meio que eu fiquei fora. Houve mudança de vários prefeitos e você sempre esteve aí, sempre trabalhou. Então é porque você é um bom profissional naquilo que você está fazendo. Eu agradeço e assim, o que mais me deixa feliz é que a gente vê que a cidade, nessas últimas décadas, tem crescido muito. Muito. E é bacana a gente fazer parte desse crescimento, né? Então isso envaidece a gente, saber que a gente pode colaborar para que esse crescimento acontecesse de uma forma ou de outra. Não está na pauta, mas essas demandas aí da prefeitura, do que o prefeito te passa, são sempre pontuais para você agir em alguma situação? Ou... As demandas que o prefeito passa, normalmente são as demandas da população, né? Certo. E elas vêm de uma forma genérica, das mais variadas formas, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, mas podar uma árvore é uma coisa simples. Mas às vezes para a pessoa que mora em frente e que tem o galho da árvore no seu quintal, é o maior problema do mundo, é o maior problema da vida dele. Então se você pode atender, ou um buraco que apareceu na frente da garagem dele, ele sai de casa dá de cara com o buraco. Entendi. Parece uma coisa comum que daqui, 2, 3 dias vai ser arrumado. Só que para aquela pessoa, aquilo é o problema maior que né? Não consigo tirar meu carro. E é o maior problema que ela tem. Quando ela vai tirar o carro, ela dá de cara com um buraco. Então a gente tem que estar atento a isso, né? Então as demandas que surgem são demandas de todas as ordens. Desde o buraco, que é uma coisa simples, até a canalização de um córrego, que é uma coisa muito mais complexa, envolve licenciamento ambiental e um monte de coisa. As demandas são todas essas de uma cidade que está crescendo, né? E que não para de crescer e que tem uma série de necessidades. A gente vai tentando atender essas necessidades, sempre antenado naquilo que o povo está esperando como prioridade da administração, né? Para isso a gente conversa bastante com a população. Eu costumo dizer, eu gosto de estar na rua. Né? Assim como o prefeito Rogério Lins também gosta muito de estar na rua. Porque eu acho que a gente, ouvindo a população, você consegue definir melhor as prioridades e, consequentemente, você erra menos. Você acaba acertando mais, né? Então eu acho que ouvir bastante para tomar a decisão é sempre muito importante. Vamos falar um pouquinho, então, no primeiro ponto, sobre iluminação pública. Por quê? Porque é um problema, né? À noite você está aí na cidade e se não tem iluminação,
Não que o crime vai evitar, né? E com iluminação ou sem iluminação, o criminoso está na rua e está para cometer o crime. Mas com iluminação pública isso daí fica mais complicado, mais difícil, né? Porque o cara acaba sendo visto pela população. E houve uma mudança grande na cidade na iluminação pública, que foi essa mudança para LED. Isso já está em tudo, porque na verdade eu não transito pela periferia da cidade, eu transito pela área central, faço uma transição assim bem simples. Eu não ando pela periferia, então não sei como que tá. Não, hoje a gente tem praticamente 99% da cidade com iluminação de LED. Né? 96? 99%. 99? 98, 99%. Eu não diria 100%, porque hoje o que está faltando para a gente mesmo é a conclusão de botar LED em algumas vielas, algumas pequenas ruas de periferia, mas é praticamente 100%. Essa é uma meta que a gente vai atingir com facilidade daqui para o final do ano que vem. É que são pontos mais, vamos dizer assim, mais difíceis de você instalar, né? Como as vielas, nas áreas ocupadas e tal. Mas a cidade como um todo, ela está muito bem iluminada, né? A gente estamos renovando agora, fazendo uma licitação para contratar um novo contrato de manutenção desse LED, né? Mas ela está funcionando bem. E o que é importante é que isso traz mais segurança realmente, como você falou, né? A população se sente mais segura, a cidade fica mais clara. Ajuda na mobilidade, ajuda em um monte de coisa. Em vários aspectos, tá? Esse é um ponto positivo que a gente conseguiu avançar bastante na administração do prefeito Rogério Lins. Assim, é aquela história, parece uma coisa tão à toa, né? Mas a iluminação, ela realmente... Colocar uma luz na rua parece tão simples, mas... ela deu um up muito grande. A gente tem sofrido muito com a manutenção, principalmente com relação a furto de cabos, furto de fios. Nós vamos falar sobre isso. Nós estamos vivendo uma época bastante complicada, né? Em relação a isso. Hoje em São Paulo eu vi uma matéria que eles levaram, foi o poste inteiro, pô. Nós já sofremos alguns ataques desse tipo, principalmente em parques e praças, que é aquele postinho menor. O cara vem, dá um tranco, tomba o poste, leva poste, leva fio, poste leva com tudo. Fio, com iluminação, tudo. A gente tem tido grandes problemas com isso, mas a gente tem uma parceria boa com a GCM, com o Coronel Virgulino, e a gente tem tentado combater nessas áreas isso. Aí tem monitoramento também, né? Em algumas sim, outras não, mas a gente tem combatido bastante isso e tem tomado algumas providências no sentido de impedir isso, né? Tipo, trocar o fio, não estamos mais utilizando fio de cobre, estamos começando a utilizar fio de alumínio. É um fio de uma bitola. Para ter a mesma condutividade, ele precisa ser de uma bitola um pouco mais larga. Mas ele inibe bastante a... Porque o cobre é mais valioso para o cara que... o cobre é mais valioso para o cara que furta. Na verdade, assim, eles furtam para derreter e vender nos ferros velhos. E o Coronel tem uma fiscalização maior nos ferros velhos. A GCM tem feito isso em parceria com a gente e tal. Legal. A gente tem dado uns toques e eles também já até porque esse material aí tem uma certa... Tem marca, tem registro, o cabo tem alguma... Ou não tem nada disso? Não, é que o cara... O que ele faz? Ele pega os cabos que ele rouba, né, que ele furta, ele faz um bolo, acende uma fogueira para derreter o plástico, para ficar só... Aí sumiu a evidência. Aí sumiu... Na verdade, assim, a evidência ficou porque não deixa de ser cabo. O cabo continua cabo, né? E quem compra sabe de onde veio a procedência. Enfim, dá uma mascarada, vamos chamar assim. Então a gente tem trabalhado também no tipo de instalação, tomar um pouco mais de cuidado, criar mais empecilhos para que eles não tenham tanta facilidade em puxar os cabos, né? É isso que a gente tem feito. Tem melhorado, Valdir? Mais ou menos, né? Alguns pontos sim, outros não. Essa iluminação de LED costuma queimar, dá manutenção assim nesse sentido ou não? Ela é mais adequada do que a outra, que era halógena, né? Eu acho, sei lá. Isso, teoricamente ela dura bem mais. Ela dura uns 4 a 5 anos, pelo menos, né? Mas depende de vários fatores, instalação, esse lance do furto de cabos. Quando vai furtar, às vezes dá curto, queima coisa, outras. Exatamente. Mas normalmente ela dura mais. Entendi. Né? Dura bem mais. Então a cidade está bem iluminada. E o mais importante, a nossa conta de luz com relação à iluminação pública, isso é importante mesmo. Caiu 50%, entendeu? Verdade. Que à medida que a gente foi implantando, nós estamos implantando LED já faz 2 anos e meio, mais 2 anos e pouco.
à medida que você vai implantando, você vai passando esses cadastros para a Enel. A gente paga a conta que a gente chama por avença, né? Isso é a potência vezes o tempo que ela fica ligada, você tem quanto você gastou. Como a potência diminuiu muito, porque o LED gasta menos, né? A nossa conta caiu em mais de 50%. Que legal, que legal. Então, além de tudo, temos uma economia aí. Uma economia boa. legal exatamente. do bem público. Isso é bom. Isso é importante, hein? Bom. Isso é muito importante, é bom saber. Vamos falar um pouquinho, o senhor falou bem, né? Legal, importante a iluminação pública. Eu tenho uma preocupação, né? Eu não tomo ônibus há muitos anos, graças a Deus. Assim, eu uso mais o veículo, né? Mas eu sei que tem muita gente em pontos de ônibus e eu não tenho observado, na verdade. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Como que está, né, essa proteção nos pontos de ônibus em relação às pessoas que permanecem no local? Até porque anda chovendo bastante. Assim, essa parte de mobiliário urbano que mobiliário a gente chama, urbano. Né? A gente está fazendo uma licitação nova agora para conceder esse mobiliário. Aí nós vamos ter abrigos novos de ônibus, nós vamos ter placas de rua. Na verdade, essa licitação estava para acontecer há um mês atrás, mais ou menos. Aí, faltando 2 dias, algumas empresas entraram com impugnação, a gente vai ter que republicar isso. Estamos refazendo. Pessoal que não ganhou, briga porque perdeu. Não é nem que não ganhou ou perdeu, né? Eles brigam porque é alguma coisa que eles acham que não concordam. Ou não poderiam participar, eu não entendi, mas enfim. Por empecilho jurídico, não pôde participar, enfim, e eles tentam impugnar. Deram uma impugnada junto ao Tribunal de Contas e na própria, administrativamente na Prefeitura, mas nada que vai inviabilizar, não é isso. Só que nós estamos elaborando um novo termo de referência, adequando a esses questionamentos feitos inclusive pelo Tribunal de Contas, não é isso? Vamos readequar isso e vamos republicar. Aí sim nós vamos ter pontos novos, vamos ter um mobiliário novo para a cidade, em termos de visual, né? Com placas de rua, placas de sinalização, aqueles totens, relógios, enfim, vamos dar uma requalificada no mobiliário da cidade. E isso vai ser bastante legal. Eu queria falar também, né? Vamos falar de outro ponto, que é a segurança viária. E quando eu falo de segurança viária, você vai falar o que tem a ver com o meu trabalho, né? De manutenção, mas o senhor trata de fazer o asfalto, né? Trata de fazer a manutenção. E como que está sendo feito isso, a zeladoria nas ruas e calçadas da cidade? Bom, a gente... O senhor acabou de falar sobre o buraco na porta do cara. Normal. Então... A gente tem continuamente, né, as equipes de tapa-buraco que a gente fala. Que é que tapam os buracos da rua à medida que eles vão aparecendo, porque a pavimentação é velha. Mas temos também o programa Asfalto Novo, que é um programa implantado pelo Rogério Lins, pelo prefeito, né? E que tem sido um sucesso muito grande, porque a gente tem requalificado o pavimento de inúmeras ruas. Não vou lembrar de cor aqui agora, né? Mas não, foi feito muito trabalho, eu não sei. Já pavimentou, eu diria, centenas e centenas de quilômetros de rua. Da cidade. E não só o importante, né? Que não são só ruas da região central, como se fazia quando podia, né? A gente tem feito isso bastante na periferia também, nas ruas de bairro, nas ruas de comércio, nas linhas de ônibus. Hoje você trafega em Osasco, eu acho, com bastante tranquilidade. Tem muita rua para fazer ainda? Tem bastante rua. O recurso a gente sabe que é finito e a gente vai tentando priorizar na medida da necessidade. Um grande vilão nesse lance do pavimento, da segurança viária, no termos de segurança mesmo, são as concessionárias, né? Eu ia falar sobre isso agora. Como que o senhor lida com isso? Porque o senhor vai lá, conserta a via pública, põe lá o asfalto novo, aí vem, sei lá, várias concessionárias, começa a quebrar tudo, pô. Então, e depois ele faz um remendo tão sem vergonha que começa a virar uma costela de boi, sei lá o que é aquilo. Se você andar na maioria das ruas da cidade que estão em condição precária, você vai ver que é porque ela é uma colcha de retalho por conta de ligações da Sabesp, ligações da Telefônica, ligações da Enel, enfim, pelas mais diversas ligações. Não tem como obrigar esses caras a custear um novo recapeamento dessa via? A Sabesp tem sido bem deles, pô. A Sabesp tem sido bem não parceira. Não só no local e pontual, mas em toda a via. A Sabesp tem feito alguns eventos dessa natureza de recapear a via toda e tal. Mas a gente tem que entender que assim, a cidade é uma cidade nova, uma cidade jovem, né?
cuja infraestrutura ela está crescendo e está sendo implantada continuamente, né? A gente tem ainda vários bairros da cidade que não tem rede de esgoto. Ainda tem? Que não tem rede Não de tem. esgoto, né? Não. Hoje a abrangência do esgoto na cidade é em torno de 60%, 68%. Nossa, né? só então nós isso? Temos mais, o do esgoto tratado é. Nossa. Ou seja, existem obras para serem feitas, né? Mas a gente não vê mais aqueles dejetos escorrendo pela rua. Não. Eu não vejo mais Quando isso. eu falo, não é. O saneamento, o senhor fala do que? É assim, Tratamento desse esgoto? Exatamente. O que eu quero dizer é assim: o afastamento ele é feito, eu acredito que em cerca de 90%. Afastamento que a gente chama assim: eu consigo levar ele para outro lugar, só que eu não despejo ele num lugar adequado. Não tem um lugar adequado. Exatamente, né? Então, quando eu falo que 68%, eu falo que é levado para tratamento. É levado para algum isso, lugar. é levado para tratamento. É lá em Carapicuíba, Barueri? É isso, na estação de Barueri e tal. Sei. O restante não. E muito desse afastamento ainda tem vários pontos que precisam ser detectados. Ou seja, é uma cidade que ainda tem muita obra para ser feita. E cresce direto, muita coisa crescendo muito rápido, né? E muitos empreendimentos, você vê, esses empreendimentos novos demandam um reforço de rede, demandam um reforço de rede de água, demandam um reforço de rede de esgoto. Aí vem as empresas de lógica que tem que passar o seu cabeamento. Então, tudo isso, né, causa transtorno ao pavimento. Você vai falar, mas os caras fazem um serviço... É assim, o remendo no pavimento é que nem uma fratura no seu braço. Não adianta. Quebrou o braço, adianta. não vai ficar direito como era nunca antes. mais. Né? Nunca mais é original. Né? E com o tempo isso vai cada vez ficando mais claro. Então é uma coisa que é... Mas eu acho que a gente tem que entender isso e saber lidar com isso e tentar avançar. Porque eu acho que eu, né, e toda a população, todos que estão assistindo a gente, né, da cidade de Osasco, tanto faz Carapicuíba, onde não importa. É muito triste ver a prefeitura se esforçar, gastar recurso, material humano, tudo, e faz aquele asfalto maravilhoso, coisa mais linda. E daqui a pouco vem Sabesp, vem outras empresas, né, de gás. Não. Cara, destrói o negócio. A gente fica chateado também. Chateia, bravo, pô. Mas tem Por que que não saber, fizeram isso antes, então? O plano da prefeitura é pavimentar essa via aí no mês que vem. Pô, esse mês aqui começa a fazer o negócio deles. Eu vou te contar um fato que é comum acontecer. Osasco... Eu não entendo, Valdir. Você entendeu, né? Eu tô como população reclamando Osasco, de uma coisa, pô. Por conta acho que talvez da Eternite aqui e tal, ela tem um grande número de tubulações ainda em amianto da Sabesp. Além das ligações normais, que são em PAD e tal. Quando você recapeia uma rua, a gente fala com a Sabesp, claro. Olha, você tem alguma previsão para logo mais de mexer rápido? Tenho. Então a gente muda para outra rua, tal. Deixa os caras mexendo lá. Exatamente. Pode quebrar, que depois adianta a gente conserta isso, adianta, depois a gente arruma tudo, tal. Mas tem um outro fator que acontece muito e é comum, que é quando você faz o recapeamento, não sei se já tiveram a oportunidade de ver, primeiro passa uma máquina que é pesada raspando o asfalto, que já causa um certo transtorno. Naquele carinha que tá lá no subsolo que não aguenta esse peso todo. Você sente tremer a sua casa, você imagina o chão lá embaixo. Entendi. Aí depois, quando o cara passa o asfalto propriamente, ele passa um rolo compressor. Pesado também. Que é vibratório. Aquilo vai... não é difícil, não é incomum que algumas ligações, algumas conexões se rompam. Entendi. Então, às vezes, a gente acaba de recapear, daqui a pouco aparece tá com vazamentinho ali, tá com vazamento. É meio que natural, vamos dizer assim. Não deveria ser. Não. Mas a gente tem que saber entender isso também. E aí a gente chama a Sabesp, arruma em conjunto, aí faz um remendo um pouco melhor. A gente tem feito... Uma coisa que a gente tem inovado no asfalto novo, por isso que a gente até chama de asfalto novo, é que ele não é simplesmente tirar aquela capa e colocar outra. Uma raspa, né? A gente é feito uma análise de como está, é feito o que a gente chama de reparo profundo. Em alguns lugares a gente tira um pedaço do solo, tira um pedaço da base, recompõe aquilo com outro material. Enfim, é um trabalho bastante interessante e bem feito que está sendo feito nesse programa Asfalto Novo. A gente vê que é um negócio bem feito. É o que deixa triste esse pessoal que vem destruir depois seu trabalho. Mas temos que entender que é porque a cidade está crescendo. E isso é importante também. Muito importante. O senhor entrou nesse ponto aqui que nós vamos falar agora, logo no começo, sobre os furtos de fios e cabos, né, das praças públicas da cidade. A Secretaria de Obra, na verdade, o senhor não tem como impedir esse tipo de situação.
O senhor pode dificultar só. Exatamente. A gente toma algumas medidas no sentido de dificultar. Que tipo de Quando medida dá o senhor anda instalação, tomando? Enterrar o cabo de tal forma que o cara não consiga puxar Entendi. simplesmente. Na medida do possível, eu sei que não é bonito, fazer ligações aéreas, que dificulta também o furto. Usar o cabo de alumínio ao invés do cabo de cobre, que isso também inibe bastante. E monitorar onde são os pontos que isso está acontecendo com mais frequência. A gente mantém um contato muito estreito com o pessoal da guarda, com o Coronel Virgulino, e toda a guarda municipal tem ajudado muito no sentido de coibir um pouco esses furtos. Entendeu? Mas é uma coisa assim, às vezes meio insana, né? Se você para bem, Parque Clóvis Assaf, roubaram todas as luminárias decorativas da pista de caminhada. Luminária todas. que você fala é o poste? É o postinho Levaram com a tudo? luminariazinha em cima, foi tudo embora. Pum. Pai. Inclusive em frente ao UBS que tem ali na Cidade das Flores, ali perto do parque, também Sei. tombaram, deixaram os postes caídos lá, porque iam levar, mas acho que estava na rua, não deu. Aquela parte de cima lá onde tem aquela pracinha, né? Entre aspas. Isso, Ali levaram tudo. levaram. Enfim, esse tipo de vandalismo, ele custa muito dinheiro para a Custa. prefeitura. Quem Muito paga é a dinheiro. população, né? Não é só o dinheiro de repor. Quando você rouba o cabo da fiação, por exemplo, de um semáforo, além do prejuízo do cabo propriamente dito, você tem todo o prejuízo de trânsito, de consumo de combustível, Curto-circuito que pode queimar outras de coisas na piora da rede. qualidade do ar, enfim, de tudo isso que acontece. Ou não é, tem um cara que toma um chocão por aí, porque o furto é feito de maneira indevida. Você vê. E a gente meio que especializado, eu não diria, mas assim, que faz isso corriqueiramente. O cara treinou para olha, fazer o negócio. Só ali, embaixo do viaduto metálico, já furtaram os cabos de lá, nesse último ano, pelo menos de 3 a 4 vezes. Cara, mas ali é tão movimentado e o cara Pra você consegue ver fazer isso. Consegue. Infelizmente. Agora, como eu lhe falei, a gente está tomando algumas providências de não permitir que Mudando o cara o puxe o material. cabo, mudando o material, a gente espera que isso diminua um pouco, né? Que coisa. Aliás, tem diminuído. Então quer dizer, enquanto o senhor poderia estar tratando de expandir algumas coisas na cidade, o senhor tem que ficar trabalhando na reposição daquilo que foi destruído. Dinheiro para investimento na Que cidade. era investimento lógico. de expansão, né? Que De outras viraria coisas. investimento, a gente está gastando, repondo aquilo que é vandalizado, vamos dizer assim, pela população. E como que é feita a manutenção da cidade em relação a obras, né? Porque eu vejo a Secretaria de Obras como a espinha dorsal da administração pública, porque o senhor acaba mexendo com todos os departamentos da prefeitura, né? A obra que vai cuidar lá do próprio municipal, que muitas vezes tá caindo, tá depredado, a obra tem que ir lá arrumar, ou não? Então a obra cuida da saúde, cuida da educação. Então o senhor é uma espinha dorsal que está ligada em todos os departamentos, ou não? Eu diria que a Secretaria de Obras ela tem uma interface com as diversas secretarias. O senhor está em comunicação com todas, sem porque dúvida. todas precisam de manutenção, Sem de dúvida. reparo. Sem dúvida. Para isso a gente priorizou nesses últimos anos, a gente priorizou bastante a manutenção da cidade. Eu acho que se você sair na rua hoje, você vai perceber uma diferença de 3 anos, 4 anos atrás para o que está hoje. Não, eu vejo Porque mesmo. Tem muita a cidade diferença. está mais bem cuidada, a gente tem dado uma atenção especial a esse item da manutenção da cidade. Quando eu falo manutenção como um todo, inclusive a limpeza urbana, eu incluo nisso, tá? A gente passa por períodos melhores, época de chuva, o mato cresce muito, tal, a gente vai... Mas a gente tem levado isso, eu acho que num patamar bastante bacana para a cidade. E aí, como eu falei, é iluminação pública, é roçagem das áreas verdes, é a limpeza urbana. Hoje, olha que interessante, a prefeitura tem um programa, né, que a gente, de 156, onde a pessoa tem um armário, um sofá, uma cadeira, até um pouco de entulho lá, que tem que ser ensacado, um entulho, tal. Ele põe na frente da casa dele, em 48 horas a gente está tirando. Ele avisa um 156. Ele liga no 156, pede para retirar,
Em 48 horas a prefeitura tira. Que legal. Outro dia eu estava até em visita com um vereador, uma vereadora, na verdade, lá em Quitaúna. Aí nós estávamos andando e tal, aí tinha um muro, tava lá cheio de sofá, tal. Eu parei, olhei aquilo e fui fotografar, até para registrar. Uhum. A moça que mora em frente, na hora saiu da casa, moço, o senhor é da onde? Tá? Esse, sou da prefeitura e tal. Não, pode deixar, eu já liguei no 156, é certeza que entre hoje e amanhã eles tiram. Eu falei, Caramba, é certeza que por quê? Não, porque não é a primeira vez que a gente coloca, em 48 horas eles retiram. Que legal. Você vê, é um serviço que está Você recebeu um feedback de uma é pessoa bacana, que você nem esperava. Exatamente, e é bacana você ter essa... Muito bom, saber pô. que isso realmente é verdade, né? Muito não é bom. o pessoal que está passando uma ideia, não. É. A senhora lá que me falou, né? Então isso é bastante bacana. Então, se eu tenho esse serviço, para que eu vou pegar o sofá, botar no carro e jogar na casa do vizinho? Jogar lá naqueles... Ou no meio do mato de uma área que Uma está área abandonada. tem umas áreas de descarte aí na cidade Ninguém aí. vai ligar num 56. Ninguém, não tem ninguém E lá. a gente é obrigado a fazer essa limpeza dia sim, dia não. Mas a gente tem trabalhado para isso. Temos alguns ecopontos. Esse ano ainda vamos começar e vamos entregar até o final do ano mais 5 ecopontos. Esses locais crônicos que tinham antes de descarte de entulho, foi resolvido ou continua? Não, continua ainda. Continua mesmo, os Você caras passa aparecendo lá na madrugada. Na Walter Boveri, você vai lá, tem o pessoal que joga, beirando o Rodonel ali na Ali frente, tem um lugar ali beirando o Rodonel, já vi. o pessoal joga. O que a gente está fazendo? Implantando ecopontos, se Próximo não desse nesse local. terreno, porque não é possível, próximo desse local e fazer um trabalho de educação no local. Entendi. Fiscalização e educação. Aí entra a guarda também. É. Ela tem nos ajudado, monitorando, botando câmeras de monitoramento. Num primeiro instante, a gente tenta educar, tenta acompanhar, faz trabalhos sociais lá do pessoal panfletando a região e tal. Num segundo instante, eu acredito É que... autuação, multa, né? E é alta a multa, né? Eu sei que é alta. É uma cacetada. É 4 mil, alguma coisa assim. Não, acho que passa dos 4 15, mil. 15 mil. 15 mil? Eu acho que sim. Meu amigo, para de jogar entulho na rua, hein? Depende do tipo de infração, lá tem umas multas bem pesadas. Para de jogar entulho, principalmente em Osasco. Mas estamos monitorando. É lógico que o intuito nunca é multar. É. O intuito é que as pessoas entendam a necessidade da gente ter um ambiente melhor e para isso descartar no lugar certo. Aí o pessoal, mas nós temos lugar certo para descartar? Vamos ter. Daqui até o final do ano que vem, nós vamos ter pelo menos mais uns 12 ecopontos construídos. E aí nós vamos ter próximo a cada bairro, para aquele cara que já leva uma coisa no carro dele jogar. Ele leva lá para jogar no Rodonel? Exatamente, que ele já vai ter. Ele vai do lado da casa dele. Exatamente, do lado da casa dele, ou próximo à casa dele, ou próximo onde ele costuma jogar, vai ter um ponto para ele descartar esse material. E isso é bastante legal. O senhor tá achando uma solução aí, né? Que não é só Osasco, né? Todo o Brasil, Todo canto que a gente o pessoal anda, tem essa mania de jogar entulho no local que não deve mesmo, né? Cara, não é comum. Acho que vocês andam de carro pela autonomista, que todo mundo, né? Isso. Eu ando de moto, eu quase moto, não vejo nada. é. É que eu tô falando pro senhor, que eu fiquei falando de asfalto, porque eu passo perto de buraco Não e eu morro de medo de você cair, vê, pô. o cara acabou de tomar uma garrafinha d'água, ele pumba, descartar pela janela. Já vi. Ele jogar um papel, ele pega o panfletinho aqui, amassa, já joga pega ali do na cara frente. e joga lá na frente. Essa mudança de hábito ela é mais lenta, né? Mas para isso a gente tem equipes de varrição nas principais avenidas, a limpeza. Eu acho que se você hoje anda em Osasco, principalmente nas grandes avenidas, você tem um visual bem agradável e uma coisa bacana. A Autonomistas é constante o pessoal fazendo manutenção, eu vejo. Inclusive eu até xingo eles, né? Porque eu quero passar rápido e fico preso, porque eles travam um pedaço da via, mas é obrigado, né? Tem que fazer isso mesmo. O pessoal fica chateado, pô, esse trânsito aí, mas os caras estão trabalhando. É o que eu costumo dizer, você tem a sensação de que a cidade está sendo cuidada quando você passa nesses locais, quando você anda pela cidade, você fala, não, alguém está cuidando disso aqui, porque senão não estaria do jeito que está. Isso é legal. Então isso é bastante bacana. Isso é importante. Valdir Ribeiro Filho. Estamos aqui, obrigado. 11 anos atrás eu te entrevistei a primeira vez. É verdade. Você lembrou, né? É verdade. 11 anos atrás. Lá na TNI Brasil. Na Primitiva. Foi na Primitiva, então. Eu não lembrava que foi na Primitiva. Foi uma Primitiva no dia, no ali começo da noite. O senhor já era secretário de obras, se eu não me engano. De obras. Não era? Já era secretário de obras. Poxa vida, hein? Como o tempo passa. O tempo passa rápido. Quais os planos de futuro que o senhor tem na administração? No caso do seu trabalho, o que o senhor pretende manter? Olha,
A gente sempre quer ver uma cidade melhor, uma cidade mais bem cuidada. E a cidade de Osasco é uma cidade que tem muitas carências e muitas dificuldades em vários aspectos, né? Hoje a gente tem um grande desafio, que aliás não é de hoje, né? Que é na parte de drenagem, né? A gente dá uma melhorada no sistema de drenagem como um todo na cidade. Aquele trabalho que foi feito lá no Rochidale, é Rochidale, não? Isso, o trabalho lá no Ali Rochidale... foi gigante, né? Mas você vê, é um trabalho que começou há quantos anos atrás? Então. E agora que está sendo concluído e terminado. Os trabalhos de infraestrutura de uma cidade, eles nunca são feitos no instalar de dedo. Não é igual um recapeamento que você vai lá, raspa, dali faz os reparos que tem que fazer e dali 2 dias você colocou um pavimento novo. Não é assim. Os sistemas de drenagem, eles requerem todo um projeto, uma elaboração de projetos, são obras caras, são obras lentas, porque envolve interdições, envolve licenciamentos. Né? Sou engenheiro. Aí nessa daí dá para o senhor acompanhar bem o que o pessoal está fazendo. Né? Eu gosto de acompanhar tudo que a prefeitura faz em termos da Secretaria de Obras. Eu gosto de acompanhar tudo, de saber tudo que está sendo feito, desde a manutenção, como eu falei, desde o tapa-buraco até a construção de uma ponte. E como eu lhe falei, tem esses desafios da drenagem. A gente tem alguns projetos bons que são projetos caros, né? Temos que correr atrás de recursos para isso. Alguns projetos na área de mobilidade, como a construção da terceira ponte, como já foi anunciado pelo prefeito, né? A gente está também finalizando os projetos para publicar essa licitação. Eu acredito que daqui para o final do ano a gente já vai ter essa obra licitada. Legal. Né? Salvo alguns impedimentos né, que vêm acontecer, mas a gente deve ter isso, a publicação disso nos próximos 40 dias, a gente deve ter a publicação de 40, 60 dias. E na parte de mobilidade, que é ruas, avenidas mais bem cuidadas, recapeamento, eu acho que a cidade de Osasco está num patamar que muitos investimentos em infraestrutura eles são caros, porque são áreas que já são urbanizadas. Então você não fala quando você fala em canalizar um córrego, não é que você chega lá, está um descampado e vamos canalizar esse córrego. Não. É casa de um lado, casa do outro, a máquina não entra. Tudo isso encarece o que você tem que fazer, né? Então, desafio a gente tem vários, a gente está pensando aí em futuro na Transversal Sul, como o prefeito já deve ter dito, no Córrego Montezuma, enfim, são aqueles projetos de drenagem que são... É só você andar pela cidade e eles saltam aos olhos, né? Aqui precisamos ter um carinho, precisamos ter uma atenção. Eu acho isso, a gente vai trabalhar para isso. E na parte de mobilidade, a cada canalização você pretende fazer um viário, você pretende fazer como a ligação, o Rochidale mesmo, né? A canalização está chegando aqui na Kennedy, não é isso? E a gente já está pensando na terceira ponte que vai interligar com essa avenida que está sendo implantada lá, que vai ser um corredor que vai lá para o fundo da Zona Norte, né? Isso vai melhorar muito o trânsito, vai deixar de ser só Getúlio Vargas. Eu vou ter uma paralela a Getúlio Vargas, onde eu chego no final, eu posso tanto ir para o lado do Munhoz, como eu vou poder ir para o lado do Mutinga. Então, quer dizer, tudo isso é pensado, é planejado. Nem sempre acontece no tempo que a gente quer. Né? Eu costumo dizer que essas obras elas são lentas, elas são porque o município ele não consegue recurso para investir em tudo isso. Né? E o principal hoje, o município, hoje para qualquer município, é você ter as coisas funcionando e em ordem. Né? É você ter a escola funcionando bem, o posto de saúde funcionando bem, com a estrutura que é necessária para ele. Então, primeiro a gente pensa na manutenção. Eu sempre fui meio que defensor desse negócio que a manutenção tem que ser bem feita. Né? A manutenção tem que... a população tem que saber que a administração tem um olhar para a manutenção da cidade. Até para que a administração possa cobrar da população isso, né? Fazer uma parceria com as pessoas reclamam muito, porque a calçada é cheia de degrau, é isso, está quebrado. A calçada é uma obrigação do munícipe cuidar, do proprietário do imóvel que tem que cuidar, né? É obrigação dele fazer isso. Mas se o município não fizer em contrapartida a parte dele, que é cuidar da rua, cuidar da iluminação pública, da poda de árvore e tal, ele não se acha obrigado a fazer. Então, quando você passa a cuidar melhor disso, né? E é como eu lhe falei, eu acho que hoje... Ele percebe que ele está fora do padrão, um asfalto bonitão. Exatamente.
ele passa a cuidar. É. Ele passa a cuidar também. Então é esse que é o trabalho que a gente tem feito, é isso que a gente quer continuar fazendo. Os projetos para futuro são esses, principalmente na área de drenagem, que o povo sofre muito com enchente e tal, né? E na área de mobilidade, a construção da ponte, talvez o prolongamento da Visconde Nova Granada, ali a interligação com a Flora. São todas as coisas que a gente tem projeto, tá no radar, vamos dizer assim, da gente executar, mas precisamos viabilizar recursos. Legal. Eu queria te agradecer. Tem mais algo que o senhor Não, acha eu acho importante que é isso. seja falado, já que a população está aí te vendo aí nesse momento? Eu acho que é essa isso. Oportunidade de E falar dizer algo. que assim, a Secretaria de Obras sempre esteve aberta a ouvir a população, né? Agora nós estamos fazendo os mutirões nos bairros, né? E tem sido um sucesso, por quê? É mais ou menos assim, você dá um tapa na limpeza da sua casa todo dia. Todo dia não, você dá uma varridinha aqui, uma ajeitadinha, arruma. Só que uma vez por semana você faz uma faxina, não é isso? Fazer a limpeza mesmo. Aquela, eu vou fazer hoje é dia de fazer faxina em casa. A gente faz mais ou menos isso também, né? A gente vai tentando manter ali, fazendo a manutenção, dar uma roçada básico, aqui, o básico, vamos mantendo. E aí, uma vez, a gente tem feito uma vez por ano, estou tentando intensificar, a gente faz uma faxina no bairro, vamos dizer assim, que é o mutirão Amor por Osasco. Então a gente fica ali no bairro a semana toda, domingo a domingo, e ali é feito toda a roçagem, poda, todos os serviços de manutenção, pequenas obrinhas de escadão, uma regularização, iluminação, tudo aquilo que está com problema a gente procura deixar em ordem, até para que a população ajude a gente a manter aquilo. Né? Como é que eu posso cobrar da população que ela joga o lixo na rua se eu não limpei, não deixei em condição adequada? Verdade. Então a gente faz essa faxina. Cara, é a mesma coisa aqui na casa da gente. Quando você faz faxina, no dia seguinte você já age com mais cuidado para não deixar bagunçar, né? É mais ou menos isso. Legal. A gente faz uma faxina no bairro, vamos dizer. O Mutirão Amor por Osasco, ele promove um upgrade na manutenção. Legal. E pede para que a população, a gente pede sempre isso para a população, que ela nos ajude a manter. Né? A prefeitura gasta anualmente milhões de reais com a manutenção da cidade. Né? Ao passo que se a gente desse um upzinho e todo mundo ajudasse um pouquinho, a gente poderia gastar um pouco menos e aí sim sobraria um pouco mais de recurso para infraestrutura, para drenagem, para pavimentações novas. Para ampliação de projetos. Ampliação de projetos. Tá certo? Esse é o recado principal. Valdir Ribeiro Filho. Valdir, dá o recado pro povo aqui nessa câmera. Nessa câmera aqui? Nessa aqui, ó. Tá. Eu quero que você fale do coração o que você quer dizer para a população de Osasco. Olha, eu acho que a população de Osasco é um povo amigo. É um povo amigo. Te abraçou, né, cara? E a gente abraça a população também, nos abraçam, é um povo amigo. Eu gostaria muito, como a gente acabou de falar agora do mutirão, né? Que a gente possa, nessa parceria com a população, que vocês nos ajudem, que a gente possa retribuir isso em trabalho, em serviço. A gente ama essa cidade, a verdade é essa. A gente ama a cidade e quer ver a cidade cada vez melhor, cada vez crescer mais, cada vez estar mais pujante. A gente sabe que ela teve um salto muito grande nesses últimos anos e que continue sendo assim. Para isso, do que a gente precisa? Dessa troca entre a administração e a sociedade. Dizer que a Secretaria de Obras está sempre de portas abertas para receber, que o 156 é uma ferramenta eficiente para que as pessoas reclamem, façam suas reclamações. A gente está sempre atento a isso. Tá bom? Legal, Valdir. E um grande abraço para essa população que cuida, vai nos ajudar e cada vez nos ajuda mais a cuidar dessa cidade. Maravilha. Pessoal, é isso aí. Nós estamos aqui no Diário da Região Repórter e eu quero que você não se esqueça de dar um like, curta, compartilhe o nosso vídeo, o nosso trabalho. E está aqui mais uma pessoa ilustre, né? Valdir Ribeiro Filho, um administrador, uma pessoa que tem lutado aí pela cidade de Osasco. Fica com Deus, dá um tchau pro pessoal aí, Valdir. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Um abraço. Até mais. Tudo de bom. Diário da Região Repórter. Informações, prestação de serviço, utilidade pública.